chamar para a nossa conversa pela internet o Onício Neto. Ele é epidemiologista e um dos criadores da startup EpiTrack. Ele desenvolveu uma plataforma capaz de detectar epidemias e surtos de doenças infecciosas. Onício, você nos ouve? Sim. Oi, Onício. Obrigada por participar com a gente. Novamente, parabéns pela iniciativa. É muito interessante essa ideia que vocês tiveram. Você já contou para mim. Agora você pode contar para o pessoal de casa da onde que surgiu essa ideia de criar essa plataforma? Claro, surgiu dentro de um grupo de pesquisas onde a gente ia para o território e via situações de doenças endêmicas aqui da região. A gente viu a necessidade de juntar tecnologia e saúde pública, criando instrumentos que a gente conseguisse utilizar de maneira complementar aos sistemas tradicionais de informação em saúde. Anos depois, a gente criou o EpiTrack, que é uma startup que desenvolve esses aplicativos e que a gente consegue identificar epidemias ou início de surtos de doenças infecciosas antes das fontes tradicionais, servindo aí como um instrumento muito valioso para os governos e para o terceiro setor. Onício, você pode explicar para a gente assim, bem claramente, como é que é o trabalho? Vocês fazem entrevistas com as pessoas? Como é que vocês descobrem esses dados? Claro, a gente desenvolve esses aplicativos em que as pessoas baixam para os seus celulares. A gente pergunta uma lista de sintomas específicos e as pessoas respondem isso de maneira sistemática. E é óbvio que a gente utiliza algumas abordagens para engajar essa pessoa a responder isso. Depois que a gente coleta esses dados de sintomas, a gente utiliza alguns algoritmos que a gente desenvolveu para identificar padrões. Então, quando eu encontro um grupo de pessoas no mesmo espaço ao mesmo tempo, com os mesmos sintomas, isso pode ser indicativo do início de um surto ou epidemia e a gente consegue fornecer esse dado em formato de painéis de monitoramento para que o governo consiga utilizá-lo e ter a tomada de decisão de maneira muito mais assertiva. Você estava me dizendo que vocês deram informações para o governo durante grandes eventos, né? Como é que foi essa experiência? Isso, em 2014, não sei se vocês devem lembrar que o Brasil estava sofrendo com o surto de sarampo, né, a reintrodução do sarampo no Brasil, e aí os sistemas tradicionais eles estavam precisando de uma sensibilidade maior para identificar esse início desses casos. Então, essa situação foi um dos objetivos que a gente utilizou, o aplicativo Saúde na Copa, que a gente desenvolveu o Saúde na Copa, para fornecer dados sobre esses eventuais agregados sindrômicos de sarampo, por exemplo, durante o Mundial. A gente também fez isso nas Olimpíadas por causa de toda a situação da dengue e da zika que estava ocorrendo e que a gente também utilizou essa abordagem dos usuários comuns, cidadão comum, reportar sintomas relacionados à dengue ou à zika, de maneira que a gente conseguisse ter uma noção de onde poderia estar ocorrendo algum agregado de pessoas com esses sintomas compatíveis com essas doenças. Entendi, Onício. Hoje a gente está falando sobre doenças das DSTs, né? E para esse aplicativo de vocês, essa plataforma, vocês já fizeram alguma coisa em relação à DST? As pessoas, elas dão as informações, elas têm um pouquinho mais de vergonha? Como é que é essa experiência? A gente tem um projeto em desenvolvimento junto com o Hospital do Cantão de St. Gallen, lá na Suíça, em que eles querem saber o cenário de doenças sexualmente transmissíveis, entretanto, de contactantes que vão ou que são assistidos ali pelo serviço do hospital. Tem um procedimento um pouco mais de privacidade, porque, enfim, são doenças que têm um cunho social um pouco estigmatizado ainda e que a gente ainda está trabalhando nesse projeto. Mas sim, plataformas como essa podem ser adaptadas para qualquer tipo de doença, inclusive das sexualmente transmissíveis. Imagina, Onício, a gente está aqui com dois médicos que passam por essa situação, né, da vergonha, do constrangimento. Esse tipo de plataforma deve ajudar bastante a vocês, né? Ter esses dados antes da epidemia chegar. Como que vocês enxergam esse trabalho? Ajuda, sim. A única dificuldade que eu vejo da plataforma, que eu acho super útil, é assim, como é uma doença com pouca manifestação clínica, diferente de uma gripe, de uma diarreia, de um resfriado, de uma dengue, acaba que é útil, óbvio que é útil, qualquer informação é muito importante, porque com informação, com fatos e dados, você consegue tomar as providências, né, cabíveis. Mas assim, eu acho que as pessoas podendo imputar os dados do tipo resultado do exame, ajuda muito. Mas se eu me basear só nos sinais e sintomas, eu vou ter muita pobreza, porque boa parte evolui sem sinais e sintomas. Né? Os sintomas são bem... há poucos sintomas, que a gente chama de oligosintomático, né? Sintomas que são quase, muitas vezes, não existem. Onício, atualmente vocês estão trabalhando com qual tipo de projeto? Você pode adiantar para a gente?
Claro, a gente está, inclusive foi hoje para o ar o Clínio, que é uma plataforma de detecção digital de doenças e saúde sob demanda. Então, vou te dar um exemplo só como é que funciona. O paciente, o usuário como ele está em sua casa e demanda um atendimento médico de algum quadro de baixa complexidade, ele vai lá, solicita, o médico vai na casa dele atendê-lo por um baixo valor e que seja super resolutivo ali naquela consulta. E os dados que a gente coleta, obviamente, dados anônimos que a gente coleta dessa consulta, eles vão fazer parte de uma matriz maior, de uma base de dados em que a gente vai conseguir criar esses cenários epidemiológicos para ver como é que a saúde se comporta num determinado território. A gente vai mostrar, Onísio, agora algumas imagens desse trabalho novo de vocês. É um trabalho, então, que a impressão que a gente tem do trabalho de vocês é que pode ser feito aí para sempre, para quase toda a situação, né? Isso. A gente tem aí, por um lado, o objetivo de entender epidemiologicamente como esses eventos estão se comportando, por outro lado, de fornecer acesso à saúde para os usuários de uma maneira barata e que seja resolutiva no conforto da casa dele. Hoje está sendo lançado para médicos, né? Os pacientes também vão poder usar? Daqui a um mês a gente vai lançar a versão do paciente, a gente vai primeiro estar construindo nossa base de médicos e a partir de novembro aí as pessoas vão conseguir chamar um médico em sua casa por um custo muito baixo e ter acesso à saúde de uma maneira muito inteligente. Muito legal, Onísio. Muito bacana, né? Tem uma pergunta aqui do estúdio, viu, Onísio? Se prepare aí. Claro. Em relação a CIFS, que é o nosso bate-papo, assim, a lista de perguntas que vocês fazem, sinais e sintomas da pessoa, é isso? Você faz ou é aberto essas perguntas para qualquer doença? Isso, a gente tem uma lista de sintomas previamente colocados, em que a gente faz a combinação deles para entender as síndromes que eles estão compondo. Mas existem espaços em que ele pode descrever alguma situação específica e aí sim a gente consegue não apenas sintomas, mas qualquer outra informação que tenha relevância para entender o quadro do usuário. Entendi. Onísio, muito obrigada pela sua participação. É muito interessante conversar com esse pessoal de tecnologia da informação, porque eles podem trabalhar em qualquer setor e ajudar muito, né? Essa ideia é muito legal. Tendo novidades, conte para nós, tá bom? Obrigado. Um abraço. Vamos voltar agora sobre nosso assunto aqui, né?